Boa noite, gente, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, eu sou secretária de artes do DM, daqui de Rio Preto, e só eu que vou fazer a leitura do Evangelho hoje para vocês. O texto que eu vou ler está no capítulo 1 do Evangelho, e eu vou ler o item 2, intitulado Moisés. Bom, gente, nesse trechinho do Evangelho, a gente é apresentado a lei de Deus, que foi transmitida para Moisés por meio de uma revelação, vou chamar assim, né, no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, que são a base que a gente deve seguir, assim. Uma espécie de guia, né, para nossa vida que vale até os dias atuais. E aí ele cita que Moisés, como líder do povo, ele acabou tendo que criar umas outras regrinhas. Então, aí tem aquela clássica, quem nunca ouviu falar? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se a pessoa fez certa coisa ruim com você, você deve revidar na mesma moeda. E aí, esse trechinho vem para nos mostrar que, na realidade, essas leis de Moisés, elas só funcionavam para aquele momento, para aquele período em que Moisés viveu, porque o povo daquela época ainda não estava tão desenvolvido intelectualmente, moralmente, para saber ter discernimento, para saber como agir adequadamente em certas situações. Então ele criou isso para evitar que as pessoas fizessem coisas erradas. Então, né, não vou fazer tal coisa porque se eu fizer, fulano vai revidar e aí não vai ficar legal, né? Então ele criou isso, mas é uma lei que ele criou específica para aquela época. E aí ele usou o nome de Deus para fazer com que as pessoas aceitassem aquilo como verdade. Mas esse trechinho vem mostrar pra gente que, na verdade, essas leis elas não devem perdurar, porque elas serviam para aquele povo específico. Nessa época, Moisés usou o nome de Deus para fazer valer uma regra, né, que era necessária para aquele povo. Moisés fez isso de super boa vontade, né? Ele fez para ajudar. Porém, temos muitas pessoas nos dias de hoje que utilizam o nome de Deus, né, e para justificar certos pensamentos que não são tão legais e que não são realmente a representação do que Deus quer pra gente, pra nossa vida. Então a gente deve tomar muito cuidado com essas falsas interpretações, assim. Então, não quero desmerecer ninguém, ficaria chato eu dar algum exemplo específico, mas acho que a gente consegue pensar aí na nossa vida. A gente já viu, por exemplo, alguém, sei lá, na televisão falando, não só na televisão, em inúmeros lugares, redes sociais e etc. Falando, por exemplo, faça tal coisa porque isso está justificado, por exemplo, lá na Bíblia, Deus disse tal coisa. E aí é uma coisa totalmente ultrapassada, que é semelhante a esse olho por olho, dente por dente, que não tem mais sentido, é tipo assim, impensável, tá lá, né? E não, e aí a pessoa utiliza utiliza o nome de Deus para justificar que aquilo é correto. E aí a partir disso, pessoas que não estão usando seu discernimento acabam acreditando nessas pessoas e tendo atitudes que não são legais e que não condizem com a vontade de Deus. Então acho que é isso que esse trechinho quer passar pra gente, é uma espécie de alerta pra gente tomar cuidado com a fonte, né, daquilo que a gente tá seguindo. E acho que fica aqui aquele lembrete acho que tá no Livro dos Espíritos, que fala onde está escrita a vontade de Deus. E a resposta é na nossa consciência. Então, na dúvida, se alguém falou uma coisa que você achou meio estranho, não faz, né? Ouve a sua consciência. Ouve a sua consciência que ela vai ser sempre seu melhor guia. Beijo, gente.